Vamos lá, mais um vídeo. Bom, dessa vez eu gostaria de falar sobre esse filme aqui, que é Terra Plana, que é um documentário assim do Netflix, que ele meio que tenta mostrar assim conhecer essa galera aí que acredita que a Terra, mesmo hoje em dia, ainda tem essa concepção que talvez ela seja plana, né? E eles têm todas umas teorias tal que no final nem é comprovado. Só que assim, o documentário ele tenta mostrar o ponto de vista deles, mas de uma maneira assim mais respeitosa possível, apesar que de vez em quando dá uma alfinetada nos personagens, mas ele não assim, não tenta tipo humilhar a galera, entendeu? Ele mostra o que acontece, mostra o que eles pensam, mas sempre de uma maneira assim mais respeitosa, assim, pelo menos da maneira geral. O documentário em si, ele gira em torno de alguns personagens, assim. Teve várias aparições durante o filme, mas assim, em torno de três foram os principais, assim. Um deles é essa mulher aqui, que é a Patricia Street, que ela... Eu não sei exatamente qual a profissão dela, só sei que ela tem tipo um podcast, assim, meio famoso, assim. Famoso assim, é um... assim, que fala justamente sobre terraplanismo, assim, só assuntos relacionados a terraplanismo, essas coisas. E assim, durante esse documentário ela mostra uma entrevista dela com esse outro personagem que eu vou falar agora. E assim, ela apesar de ser uma pessoa que acredita assim, né, nessas ideias de terraplanismo, assim, para você ver entre até a comunidade, a galera às vezes não são muito desconfiados, assim, que teve momentos lá do filme que teve a galera lá que desconfiou que ela fosse trabalhar pra CIA, por causa do nome dela tem Patrícia, que no final tem CIA, eles pensavam que ele trabalhava pra CIA, que assim, os terraplanistas no geral, eles são bem assim, desconfiados, assim, eles acreditam muito em história da conspiração, né, e eles por alguma razão pegaram essa birra nela, mas é isso, assim. Mas não deixou, assim, só ficou nessa história. Eles desconfiam de tudo, assim, no geral, assim, além do terraplanismo. Geralmente essas comunidades, assim, eles têm, assim, tem muitas ideias, assim, muitos que só eles sabem, entendeu? Aquelas conspirações que tudo eles duvidam demais das coisas. Acabou caindo um pouquinho sobre ela durante o documentário. Ela tenta provar que ela é ela mesma, só que a galera diz que não. Mas vamos lá. O outro personagem que apareceu muito no filme foi esse aqui. Ele foi principalmente ele foi um dos que mais apareceram durante o filme todo, assim. Foi o Mark Sargent, se eu não me engano. Esse cara, ele meio que ele não foi o precursor do terraplanismo, mas ele foi uma das vozes que mais chamaram a atenção, assim, da comunidade, assim, porque ele fez pelo que eu entendi, um vídeo no YouTube que foi muito bem visto para a comunidade e tal, e ele pensou que ia ter muitos questionamentos e não teve, foi apoio. E assim, durante todo o filme ele meio que foi o protagonista, ele e a Patrícia, assim, que teve momentos que parecia que eles iam ter alguma relação, os dois, mas acabou que não teve, assim. Mas assim, pelo que eu vi, ele mora com a mãe, né? E a mãe não acredita muito nisso, mas apoia o filho. E ele sim, ele durante o documentário ele participa de palestras, essas coisas, né? E fala sobre terraplanismo. Eu acho que ele tem um canal no YouTube. Ele não, acho que só isso mesmo, ele não tem grupos do Facebook, não. O Facebook, na verdade, é outro cara do filme também que aparece, mas muito rápido, que ele fala sobre as comunidades no Facebook e também fala sobre sites de namoro, a galera do terraplanista, pra galera namorar só entre a galera que acredita em terraplanista, porque assim, eles acreditam muito que são muito discriminados, assim, pela sociedade em si. Aí... Além dele, teve um cara também que apareceu muito, que foi esse cara aqui, ó. Mas não foi assim tanto quanto o Mark Sargent. Na verdade, foi esse cara aqui, o Matt o quê? Matt Portland.
Esse cara aqui, ele meio que parece que foi o primeiro que ficou famoso, assim, nessa área de terraplanismo, assim. Ele foi meio que... Ele foi o primeiro a chamar a atenção, assim, da comunidade, assim. Ele quis ser um líder da comunidade e tal. Só que... Acho que o Mark Sargent acabou sendo maior do que ele, assim. Meio que cresceu mais do que ele na comunidade. Ele, assim, ele se demonstrou ser bem rebelde e tal. E ele, diferente de Mark Sargent, ele é muito, assim... Ele é muito acessível. Durante o filme ele até tentaram entrevistar ele, só que ele queria receber por isso. E a galera do documentário não queria pagar, assim, pra ele aparecer, entendeu? E meio que esse Matt Boylan também ficou meio que... Apareceu em alguns momentos, mas só como uma certa menção, assim, porque ele meio que apareceu antes do Mark Sargent. E meio que chamou muita atenção na comunidade da época. Eu cheguei a procurar os dois, o Instagram dos dois, e assim, eu achei do... Está... Pera aí, só um segundo. Pronto. Aqui, o Matt Boyland, ele... Aqui tem o Instagram dele, apesar de... É uma coisa que eu fiquei sem entender, assim, durante o filme, é que esses caras... Eles apareceram por uma plataforma grande, né? Netflix e tal. Só que pelo que eu vi, se esse for mesmo o Instagram dele, não teve muitos adeptos, de gente que seguiu ele. Tem 283 pessoas que seguem a página dele do Instagram. Ele posta as coisas bem esquisitas e tal, umas coisas bem com nudismo, umas coisas bem, sei lá, sobrenatural, não sei o que é isso não. Artística, sei lá. Mas assim, a galera que segue ele foram muito poucos. Até me espantei um pouquinho, porque eu pensava que esse pessoal, né, como era famoso na comunidade, ia ter muitos seguidores, né? Até porque terraplanista, assim, de maneira geral, assim, eles não têm, assim, uma quantidade grande num local só. Eles são espalhados pelo mundo, né? Então, mas mesmo assim são muitos. Aí aqui o Mark Sargent, eu achei o Instagram dele, que... No caso do Instagram dele... Deixa eu ajeitar aqui o foco. O Instagram dele tem um pouquinho mais... Bem mais que aquele cara, do Mark Boyland. Que, assim... Ele chegou a fazer algumas entrevistas também para alguns programas lá dos Estados Unidos. E ele tem aqui 3.414, que eu também acho pouco, assim, para alguém que é o principal do filme, do documentário, né? E... Ele... Assim, hoje eu acho que é a principal voz, assim, dos terraplanistas. Ele meio que virou uma referência, né? Da galera que acredita muito no terraplanismo. Eu não achei nada do Instagram da Patrícia lá, que tem um podcast lá, que entrevista a galera terraplanista. Então, não deu pra ver quantos seguidores ela tem, ou como é que ela é, assim, como é que é a rede social dela. Aqui sobre o terraplanismo, eu não sei se vocês conhecem como é que funciona a história. Eu sei que, assim, tem mais de uma vertente, assim. Pelo que eu vi, tem duas principais vertentes. Uma, assim, que acredita até um certo ponto é parecido com a outra, só que tem certas pequenas diferenças, assim, em relação a como é a terra plana deles, né? Tem uns que acreditam num domo, né, que parece que aparentemente é tipo essa cúpula, ou sei lá o que é, tipo... É como se o mundo fosse assim, né, plano e tal, a Terra assim, e ele tem essa esfera assim, que protege, é como se fosse a estratosfera, só que é como se fosse de vidro, sei lá. Já a outra vertente eu não lembro mais onde diferencia, assim. Eles têm poucas diferenças, mas tem, assim, eles têm vertentes diferentes. Eu não sei se o caso da outra não tem esse domo, não lembro mais agora, nesse momento. Mas, assim, são poucas as diferenças, assim, entre as vertentes, cada uma, assim, não são grandes, não. Alguns acreditam, sempre tem assim, mas nesse ponto aqui eu acho que é assim, aí dividem, né, em vertentes, tudo é assim, né, na sociedade sempre tem essa divisão, assim, tudo que acredita, religião, ou seja lá o que for, sempre tem essas vertentes diferentes que acabam divergindo.
Mas, cara, assim, em relação ao documentário em si, eu achei legal, assim, é interessante e tal. É um pouco chato às vezes também, né? Porque, assim, não é muito o meu gosto, assim, mas assim, eu acho legal a comunidade em si, assim, a união que eles têm, né? Às vezes nem tanto, né? Porque, como eu disse, tem sempre uns radicais no meio das histórias lá que viajam até demais, assim, que além do terraplanismo, aí acreditam em outras coisas, umas coisas, aquelas conspirações que tem algumas famílias que dominam o mundo, aquelas, sabe, aquelas conspirações a mais além do terraplanismo. Mas assim, tem uma galera assim que parece ser assim, normal, assim, entre aspas, eles só acreditam no terraplanismo e são mais tranquilos, tipo o Mark Sargent, ele parece ser um terraplanista mais tranquilo, já aquele Matt Boyland, ele parece ser um mais radical, é mais da vertente mais radical. E assim, é interessante e tal, né? Você saber assim que existe esse pessoal que eu acho assim, no futuro só vai acabar com essa dúvida de vez quando existir tipo viagens como tem de avião, só que pro espaço. Eu acho que quando isso virar mais uma coisa normal, coisa comum, acho que vai acabar com essas dúvidas assim que ainda persistem, infelizmente, hoje em dia. Assim, eu não sou adepto ao terraplanismo. Só que eu respeito, assim, quem quiser acreditar, acredita no que quiser, né? Ser feliz com isso. Só que, assim, eu vejo assim, de certa forma. Quando a gente vê aquelas notícias de aparição do Plutão ou de um planeta que vai poder ser visto a olho nu ou por um telescópio de pouco alcance. Geralmente a gente vê os planetas assim, vistos assim da Terra mesmo, a gente vê que eles são redondos, a Lua é redonda, o Sol é redondo. Então por que a Terra logo ia ser plana, né? Tipo assim, só porque só a Terra ia ser diferente, entendeu? É isso que às vezes poxa, apesar que eu nunca fui pro espaço, mas eu acredito nas fotos, nas coisas que eu vejo. Eles pensam que é forjado, né? A NASA forjou, mas, cara, é difícil acreditar nessas coisas, sabe? Aí viagem até demais. Apesar que eu acho interessante, às vezes eu fico pensando assim, já pensou ir pra um... Eu queria ir, por exemplo, eu queria ir pra um desses... como é que eu... Desses... Como é o nome? Dessas reuniões, assim, entre terraplanistas, só pra ver eles falando, eles debatendo. Porque eu acho essas viagens, assim, legal, assim, de você só acompanhar e observar mesmo que não acredite, assim, eu acho legal. Ainda mais que você, sei lá, bebendo uma coisa, assim, você meio que viaja com os caras, o cara é até doido, o cara fica... não precisa nem fumar maconha, né? Só de ficar escutando as histórias dele, bebendo uma cerveja assim, o cara fica todo entorpecido assim com as coisas, porque é muita viagem, cara. Não precisa nem de maconha pra isso. Mas, cara, basicamente é isso, assim. É um filme legal, assim, vale a pena, assim, você conhecer só, a título de curiosidade, mas não convence, pelo menos não me convenceu, entendeu? Eles meio que tentam provar em alguns momentos, só que meio que não dá muito certo. Aliás, não dá certo. E não prova nada, acaba realmente se tornando só quase uma religião, né? Que não precisa de um embasamento científico mesmo. É mais questão de fé, vamos dizer assim, entendeu? Que eles acreditam que no futuro vão conseguir provar, mas até hoje não provaram nada, né? Complicado isso. Mas legal. Valeu a pena assim conhecer. Mas é isso. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. E até mais.